como o tabuleiro mexe, né? De um dia para o outro, assim, o tabuleiro político dá. Alguém vai lá e balança. Ainda bem, né, Altair? Aí a gente tem assunto. Mas como tem assunto todo dia, e o Marcos Vinícius mandou dizer para a gente, como eu encontrei com ele, né? Fez aquela observação conosco, né? Sobre a vestimenta do episódio 4, de que está de olho, né? E os assuntos da política estão fervendo, não só aqui, como também no interior. E Estamos de olho começamos, nele também, estamos de olho trazê-lo nele. aqui. Ele está na nossa listinha, né? Essa Exatamente. listinha aqui que a gente faz das pessoas que vão pintar aqui no pedaço. Ele que não perde por esperar. Por falar em Mark Vinícius, ele gosta de pesquisa, né? Pesquisa qualitativa nesse momento, que mostra um fragmento. Como essa pesquisa CEPS divulgada essa semana, circulou primeiro nas redes sociais, depois um jornal, um certo jornal da cidade, deu uma ênfase a ela. A pesquisa teria sido contratada, então, pelo Sindicato do Comércio Varejista, mostrando um fragmento, só estimulada com um único cenário. Pergunto para você, Vacil Oliveira, anos e anos analisando pesquisa, né? E em pesquisa, modéstia à parte, nós dois somos difíceis de passar para trás. Uma visão fragmentada assim, vale o quê para esse momento? Vale uma visão fragmentada. Não vale mais do que isso. Que resposta objetiva. As pessoas é, têm um encantamento natural, né, sobre números, em relação a números de Curiosidade. pesquisa. Uma curiosidade, né? Número mexe com a cabeça, mexe com a imaginação, e então qualquer número que você põe aqui, mesmo que as pessoas pareçam que entendem elas mesmas que não é verdadeiro, mesmo assim isso causa um efeito. Agora, pesquisa quantitativa neste momento, ela é muito em cima de conhecimento das pessoas. Ou seja, do conhecimento do nome que está sendo colocado na pesquisa. Isso. Outra coisa, você tem como fazer pesquisas boas, com vários cenários, pesquisa ampliada, com testes. E tem um detalhe, inclusive, nesse tipo de sondagem. Como é que está o humor do eleitor nesse momento em relação a uma eleição? Primeiro que se capta o humor do eleitor, o momento que É, ele está se sentindo em relação à cidade, ao é, país. então, com tudo isso, você tem uma leitura completa. Quando você pega uma pesquisa e tira, ou tira dela, vamos supor que a pesquisa seja maior, ou Sim, então só vai para a rua para fazer um tipo de um pergunta. fragmento. É, né, ela bem fragmentada. Ali não está um cenário real, ali está um cenário reportado. E outra coisa, a pesquisa quantitativa, ela, ela não é uma pesquisa de acertar resultados de eleição. Todo mundo entende que É para ver a acerta, fotografia do momento, e né? principalmente para você ter como uma sequência de pesquisas quantitativas, ter uma visão da curvatura. É o candidato que está subindo, o candidato que está descendo, o candidato que subiu e desceu. Quem acompanhou ali as eleições presidenciais nos veículos, principalmente televisão que mostra aquela setinha que vai andando, viu, né, em alguns momentos, Lula e Bolsonaro se aproximar, encostar. É natural que isso Ah, aconteça. os movimentos surgem a partir dos fatos, É. a partir do contexto da eleição, o grau de envolvimento do eleitor também com o processo, né? O grau Agora, de informação. para poder encaminhar uma candidatura, definir, trabalhar uma candidatura, a pesquisa que é feita com mais propriedade neste momento é a qualitativa. A qualitativa, ela busca uma percepção melhor do que a população está pensando, de quais são as pautas do momento, Uhum. para a identificação de candidatos ou não identificação desses candidatos
com essas Então, pautas. Ou então, para adequar uma candidatura às pautas. tem um detalhe, Vacil, da pesquisa quantitativa nesse momento, é que ela mexe com o imaginário dos políticos, ela mexe a, com a adrenalina dos partidos, né? Das pessoas que estão no miolo da eleição, de financiadores de campanha. Esse público, ele é diferente, né, da massa de eleitores que a gente tem, o pensamento. Bom, pois bem, no entanto, temos um detalhe dessa pesquisa que foi divulgada: 74% não sabem quem votar, ou têm dúvidas, não têm informação nenhuma. Ainda Ou seja, o que você capta do eleitor nesse momento? Pois é, a pesquisa neste momento, essas são divulgadas, principalmente se elas são feitas por uma instituição que é ligada a algum político, então ela atende a um interesse. Ela necessariamente não é uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa foi divulgada, não, o Instituto tradicionalmente realiza pesquisas para o Jornal Popular. O jornal citou, mas o jornal não assumiu a pesquisa. São critérios que a gente tem que avaliar. E elas servem para poder alimentar, muitas vezes, na maior parte das vezes, alimentar as disputas internas, ou para tentar colocar nessas disputas internas alguém melhor Sim, do que outro. entendi. E é muito fácil entender isso, né? Dentro da base aliada tem 2, 3 nomes disputando, tem outras Ou variáveis que seja, envolvem. isso é que é mexer com a excitação. É isso que é mexer com a É, adrenalina que eu disse, né? De certa forma. então, é aí que a gente tem que olhar a pesquisa, não como algo que está caminhando para ser um resultado da eleição, porque até nem disputa tem ainda. É, de fato. Ora, Vacil Oliveira, considerando esse momento, então, das sondagens, das pesquisas, não estamos dizendo aqui que, olha, não se deve fazer pesquisa, muito pelo contrário, deve-se fazer pesquisa. Mas o grande é como conduzindo, né? Como vamos conduzindo esta. Como vamos conduzir, não? Como é que os interessados, os financiadores, os realizadores, conduzem essa E sondagem de como as dados, pessoas podem olhar olhar. esses recortes bem direcionados, Exatamente. estão atendendo a interesses diretos. É, de fato. Então, fragmento de pesquisa diz que é, literalmente, um fragmento. Agora, Vacil Oliveira, quem diria, hein? Marconi Perillo, ao Jornal Popular, mudou o tom aí do discurso em relação à política, em relação ao governo Caiado. Como é que você avalia essa situação? Explique para o nosso internauta conectado aqui com o Diário de Goiás. O que essa peça do tabuleiro está mexendo no xadrez? Pois é, Altair, a gente via um ex-governador ainda botando para fora a raiva, né? Então ele falava com agressividade e com uma raiva danada, e isso era perceptível e tem um resultado mais negativo para ele próprio do que Uhum. positivo. Agora ele está mais pausado, continua fazendo ali as críticas, o confronto direto, da oposição confrontar quem está no governo. Então, Caiado já foi a oposição e Marconi era a situação. Agora inverteu. E os dois, tradicionalmente, já foram oposição bem fortes em relação aos governos que estavam constituídos. Então, eles sabem o que estão fazendo. Eles se conhecem bem, Se viu? conhecem bem, né? De Já certa foram aliados, desaliados. já brigaram entre Já. eles. Agora, Marconi mudou também, veja nas redes sociais dele. Já está mais um pouco de ironia, né, brincando mais com piqui, Fazendo com brincadeira com, dívidas. com o Halloween. Isso é mais fácil, desse jeito é mais fácil das pessoas compreenderem o recado que ele quer dar do que aquele discurso raivoso. É, de fato. Agora, dentro dessa perspectiva, mas
como quando também já foi, já voltou muitas coisas, não dá para ter a impressão de que ele vai continuar nessa estratégia por um bom tempo. Mas é fato que tem um detalhe. Ele está em volta dele, está com gente assessorando e dando informação, ou ele está, pelo que você percebe, trabalhando com a intuição? Olha, ele pode estar ouvindo algumas pessoas do grupo dele. A gente sabe que há uma divisão ali no grupo entre uns que querem ele mais duro, agressivo, e outros que gostariam de ver um Marconi mais propositivo, olhando para frente. Então, de repente, ele começou a ouvir esse grupo. Nas redes, o que parece é que ele mudou quem faz a gestão das redes sociais dele. Então, você tem ali uma equipe talvez mais profissional. Só Sim, que ainda tem muito pouco material para a gente falar de uma mudança que vai ficar, como sim. você pontuou aí agora, ou se é algo muito pontual mesmo, muito ali de duas ou três coisas que deram uma ideia e ele utilizou. Agora é curioso, né? Como também chegou aqui a semana do feriado e esquentou, o assunto esquentou até a terça-feira, mas nessa quarta-feira já temos assim, já está esfriado. Feriado também esfria, né? A política. Ah, feriado, ninguém quer confusão, todo Né? mundo É quer melhor criar confusão depois do depois. feriado. Até porque repercute menos a confusão, né? E aí você ainda tem assim uma segunda, terça-feira que nem sempre são os dias que esquentam o pós-feriado. Aí vai pegando, né? Aí vem Natal. Mas aí eu fiz essa introdução para mostrar que está vencendo o prazo dos republicanos para, digamos, acertar-se com o partido do prefeito, como o partido do prefeito Rogério Cruz, com o próprio prefeito Rogério Cruz, que, né, de certa forma, tem aí digamos, uma negociação dificultosa, né, há muito tempo, porque o partido não se sente representado, mas o prefeito diz que é representado dentro da gestão. O prazo está terminando. Então, pós-feriado, essa vai ser a pauta? Pois é, o prefeito tem ali a pressão dos republicanos, tem a pressão também dos vereadores, Policarpo e vereadores da base, também querendo algumas mudanças, alterações lá. Tem a pressão de Jorcelino Braga, que é marqueteiro, mas é também um orientador, um conselheiro ali para gestão, e que já pontuou, já pôs no papel mudanças que precisam ser feitas para ele continuar e o trabalho para dar certo, né? Uhum. A mudança de visão das pessoas em relação ao prefeito, a melhora na imagem, Uhum. e você tem a pressão interna, que é feita, e ele sofre a pressão interna também, que é feita ali por dois, três secretários que preferem que ele, inclusive, não seja candidato, por exemplo. Preferem que ele fique até o final do mandato que vem e não seja candidato. Uma das pressões tem a ver com a Comurg, por exemplo. Mudança na Comurg, E no comando da Comurg. o prefeito está entre a cruz e a espada. A questão é quem é a cruz e quem é a espada. Ele está entre a Cruz e o Rogério. Foi até um título, né, do popular aqui. Mas é por aí. É por aí, né? É engraçado como te disse, a política tem muita movimentação, né? E por causa dessa situação, a gente está com essa edição, então, do episódio 5 na data de 1 de novembro. Quem estiver assistindo na data de 5 de novembro pode estar percebendo uma situação diferente, certo? Sim, Então, nós porque é vamos ter. dinâmico. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que está todo mundo de feriado, você também é natural que tenha desdobramentos. Tem uns que vão para o feriado, vão viajar, mas tem outros que ficam aqui. Essa questão envolvendo a prefeitura, ela não para de ter andamentos nos bastidores, porque é crise em cima de crise. Infelizmente, essa é a realidade. Pastor Oliveira, vamos fechar então o nosso Campo Minado, episódio número 5 dessa primeira temporada, diga-se de passagem, temporada inaugural desse formato.
que nós estamos evoluindo, adicionando alguns elementos, vamos trazer algumas novidades. Nós estamos preparando algumas novidades. Isso, Você- vai depender dos investimentos de Netflix, Depende. Não, a gente não também não tá- Prime e essas outras. não estamos atendendo qualquer um. também, E não. É bom deixar isso bem claro, que nós somos muito seletivos, né, nessa área. Então, obrigado a você, internauta. Obrigado, Vacil. Tchau, até a próxima. Então, tchau. Até o nosso próximo episódio do Campo Minado. Mais informações no diariodegoiás.com.br. Até lá.